Agora, na Comunidade FM, programa Abordagem Regional, com Paulo Carvalho. Os fatos, prestação de serviços, opinião. Abordagem Regional. A notícia com responsabilidade. Meio-dia, 4 minutos, estamos iniciando mais uma edição do programa Abordagem Regional. Hoje é segunda-feira, dia 28 do mês de agosto, e você sabe, toda a quarta segunda-feira do mês o nosso bate-papo é com nutricionista. Daqui a pouquinho vamos estar conversando com a Vanessa, mas antes, Reinaldo Rocha, sempre na abertura do programa, traz pra gente as comemorações do dia de hoje. Essa é uma semana especial, uma semana da nutrição, da nutricionista. Dia 31 é dia do nutricionista. Eu já faço aqui os meus pensamentos voltados para quinta-feira, um dia especial, e também a minha homenagem à Vanessa, que hoje está com a gente nessa semana tão importante para a sua área de atuação. E além disso, Reinaldo Rocha, o que temos para hoje? Boa tarde, Paulinho, boa tarde aos nossos ouvintes nesta segundona. Já tá quente, né, Paulinho? Você acha que o frio já foi embora de vez? Não, ele ainda vem. Vem ainda? Vem. Então tá certo. Hoje é dia do bancário, tá certo? E dia da avicultura. Deste 2017 já não sobra mais, já se foram, né? 240 dias, restam 125, a fase da lua é nova. Você cortaria as madeixas hoje? Eu acho que não, viu? Não, né? Não, deixa quieto. Eu prefiro na minguante. É verdade. Depois nós vamos perguntar para nutricionista se corte de cabelo também influencia no apetite, né, Paulinho? Não é verdade? É provável que não. Muito bem, Vanessa, boa tarde. Mais uma vez, obrigado por estar aí assumindo esse compromisso de estar trazendo algumas informações. E hoje, Reinaldo, eu estava conversando com a Vanessa em off, e nós estamos pensando em falar um pouquinho sobre a obesidade. Eu não sei porque ela olhou para mim. O que você acha que a gente fala de obesidade? Boa tarde, ideia. Vanessa. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Reinaldo. Boa tarde. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a obesidade, né, e os fatores aí importantes na prevenção e no controle. Muito bem. Você sabe que às segundas-feiras a gente tem sempre um espaço reservado a profissionais. Na terceira segunda-feira de cada mês, o psicólogo. As quartas, segunda, é difícil falar quarta, segunda, né, velho? Fala a última segunda-feira do mês. Mas tem mês que tem 5 segunda. Mas tá valendo, fica mais fácil pro ouvinte. É. É. Bom, de qualquer forma, hoje, com a Vanessa, e nós estamos lembrando, que eu até brinquei com ela, que na década de 80, já faz um tempinho, é a época em que eu me lembro de estar um pouco mais, diria, esbelto, né? Esse é o termo que a gente usa. E mesmo na escola, embora tinha-se também a merenda, tinha a cantina, mas não era muito comum nós vermos crianças um pouco mais gordas, né? Vamos usar o termo mesmo, que é mais fácil de entender. Era um ou outro, inclusive, era motivo de chacota. Hoje, penso eu que uma boa parte das crianças já se encontra, não diria obesas, mas sobrepeso. Isso, né? E parece que isso vem, a cada ano que passa, aumentando a quantidade de pessoas que são um pouco mais gordas ou sobrepeso. Ontem, inclusive, aconteceu na cidade de Escalvado, o dia do catequista. A minha esposa é catequista, esteve lá, e ela falou que ela acompanha também a igreja há mais de 30 anos que atua. Eu falo, nossa, eu fui no encontro, sabe o que eu comecei a observar? É mais comum nós ver pessoas mais obesas do que magras, como antigamente. O que isso tem acontecido nos tempos de hoje, Vanessa? Da década de 70, né, para frente, a gente começou a observar um aumento aí bem considerável, né, no sobrepeso e na obesidade. Nessa época, nos anos 70, a estimativa era de aproximadamente 20% da população, no máximo, com sobrepeso e obesidade.
Aí a cada década esse fator está aumentando consideravelmente, né? A gente fala de transição nutricional, como que mudou, vai mudando ao longo dos anos, né? O acesso à alimentação, o perfil nutricional mesmo da população em geral. As crianças hoje, né, a gente vê esse número, né, de obesidade, de sobrepeso bem acentuado também, principalmente por conta do fácil acesso a alimentos processados. Hoje é muito mais fácil comprar um alimento processado no mercado. O valor hoje é bem reduzido quando a gente compara a décadas atrás. E além desse aumento no consumo desses alimentos processados, a redução do consumo de alimentos mais naturais, frutas, legumes, verduras, né? Então essa transição, essa mudança no perfil alimentar da população está resultando hoje nesse aumento do índice de obesidade e sobrepeso. E as crianças também estão bem afetadas, principalmente por conta da mídia, do marketing. A indústria hoje alimentícia, ela coloca o foco principal, né, dela nas crianças, né? As crianças veem essas propagandas com super-herói, com brinquedinho que vem no produto. Então isso acaba aumentando ainda mais, né, o consumo, a vontade da criança de estar consumindo esses alimentos que não são saudáveis, né? Bom, além dos alimentos processados, como você mesmo disse, né, nos mercados, antigamente não tinha. Hoje, por exemplo, antes de vir para cá, eu tive algumas reuniões na parte da manhã, meu filho está em casa, não ia dar tempo de a gente fazer o almoço, porque a minha esposa também trabalha na creche. Aí eu passei no mercado e peguei aquele ravioli que já vem prontinho, né? É só você ferver a água, já está temperado, jogar um molho e pronto, né? Nós fizemos isso ontem, só que foi com nhoque. Aliás, eu até comentei com a minha irmã, falei, puxa vida, você sentiu a presença da batata? Não, a batata não estava presente. Era mais uma massa, gostoso, sem dúvida, mas a batata ali não tinha não, cara. Então são questões, não é a pura massa, né? Que tem tudo o que uma nutrição saudável poderia diminuir. Não vou dizer que você vai ser proibido de comer essas coisas, mas tem que ter uma dosagem. E quando o alimento é gostoso, você vê lá, por exemplo, esse que eu comprei, tá lá 2 porções, né? Mas, por exemplo, como tá gostoso, eu acabo comendo uma porção, né? As 2 eu como sozinho. Então, isso prejudica, Vanessa? Porque mesmo o lanche processado, ele tem algumas informações do limite que você poderia comer. Isso, ele coloca, o rótulo hoje, né, ele indica a porção de acordo, baseado numa dieta de 2.000 calorias, né, coloca aquela porção ideal, pensando numa pessoa que tem uma alimentação que deveria consumir 2.000 calorias por dia. Se a gente for pensar no nhoque, como vocês colocaram no exemplo, um nhoque, por exemplo, que a gente compra já pronto no mercado, que é só ferver na água, jogar um molho, ele foi produzido, sim, com uma batata, com uma farinha, né? Mas aí ele tem também o aditivo, né, o conservante, né? A gente tem que pensar nesses outros alimentos também que estão ali escondidos, que muitas vezes a gente não pensa. Em termos de caloria, vamos dizer assim, aquele nhoque que a gente faz em casa e aquele que a gente vai comprar no mercado, tem basicamente a mesma coisa. Só que esses fatores antinutricionais que a gente fala vai estar presente nesse que a gente está comprando pronto já no mercado, né? E esse consumo de fatores, desses nutrientes não, né? Dessas substâncias antinutricionais, elas podem contribuir para doenças, né, crônicas, que a gente vai estar falando hoje, doenças crônicas não transmissíveis. Um exemplo é o câncer, que está bem acentuado também o número, né? E a obesidade também, o sobrepeso, também está relacionado ao aumento do número de câncer hoje, né? Hoje a gente vê bastante estudo em cima disso. Olha, foi até interessante você fazer essa colocação, né? Que confesso a você que foi a primeira vez que eu ouvi, né, uma profissional da sua área falar do câncer em relação à alimentação. Eu não sei se o Reinaldo já em algum momento ouviu. Obesidade mórbida, pressão, hipertensão, diabetes, tudo isso eu já ouvi falar.
câncer é a primeira vez. Inclusive, Porto Ferreira, como você mesmo disse, está com um índice muito elevado de pessoas acometidas dessa enfermidade. Porto Ferreira supera em muito as cidades aqui da região, né? Tanto no Hospital de Barretos, Amaral de Carvalho e na cidade de Jaú, a gente percebe que o número de pacientes é muito maior do que em outras cidades da região. E é a primeira vez que eu não sei se o Reinaldo já ouviu, que uma profissional fala que a alimentação pode também ocasionar câncer. Eu acho que eu já ouvi alguma coisa na televisão sobre isso, com excesso de alimentos processados, né? Porque tem gente, tem pessoas, tem famílias, né, que literalmente só consomem produtos processados, né? Pelo fato de morar numa cidade grande, o marido não ter tempo para cozinhar, o marido trabalha, a esposa trabalha, filho tem que levar para a escola, enfim, toda uma circunstância que todos esses aditivos que você acabou de citar aí em relação ao nhoque, né? Consumido durante um certo período de tempo, nhoque, né? Vários alimentos. A grande maioria deles pode no futuro estar desencadeando vários tipos de câncer, né? Isso. Vários, não é apenas um só, não. Eu tinha ouvido falar, Vanessa, em embutidos, né? Embutidos sim, mas nesses alimentos eu confesso que assim, quanto maior, me pegou de surpresa. Maior a quantidade de aditivos, de conservantes, né? O consumo exagerado, ele tem uma tendência, ele pode levar ao desenvolvimento de câncer. Mas hoje tem muitos estudos que falam que a gordura abdominal, o excesso de gordura abdominal também pode estar alterando, né, levando a pessoa a desenvolver câncer. Associado também a outros fatores, né? A gente fala até de fator ambiental. O fator genético, né, ele também pode estar influenciando aí. Mas a gordura abdominal, a falta de atividade física, né, o sedentarismo, o fumo e o consumo de álcool, por exemplo, né, esses fatores, quanto mais fatores juntos tiverem, maior é a probabilidade da pessoa desenvolver câncer. Saiu um relatório do INCA, né, o Instituto Nacional do Câncer, no começo desse mês, falando que 13% dos casos de câncer hoje no Brasil, eles podem estar relacionados, provavelmente estão relacionados ao aumento de gordura no corporal, a grande quantidade de gordura. Muito bem, bom, a gente está falando dos fatores, agora como profissional da área, quais seriam aí algumas dicas importantes? Lógico que a gente já sabe que algumas coisas, mas é inevitável. Você vai no mercado, você acaba comprando mesmo e vai consumindo. Seria o quê? Uma dosagem, uma quantidade, dias alternados? Quais seriam as principais dicas para evitar que a gente ocorra, né, nesse crescimento? No meu caso em específico, eu posso falar com propriedade. Outro dia o Reinaldo até assustou que eu falei, porque pela minha massa corpórea eu já me enquadro, né, na obesidade mórbida, embora nos tratamentos, nos acompanhamentos, não tem nenhum outro tipo de problema, né? Diabetes, hipertensão, colesterol, que é muito comum quando a pessoa vê uma outra um pouquinho mais, esse cara deve ter colesterol, né? Graças a Deus não, mas é preocupante. Quais são as dicas, Vanessa? Olha, ter uma alimentação adequada, equilibrada, né? A alimentação equilibrada, a gente fala, assim, a gente não tem que restringir nada. A gente tem que consumir todos os tipos de alimento, né? Só que na quantidade recomendada. Evitar gorduras saturadas, essas gorduras, por exemplo, você vai fazer uma carne em casa, tira aquela gordurinha aparente, prefere uma carne mais magra. O consumo... Mas o bom da carne é aquela gordurinha. O mal da carne é a gordurinha. Não. Principalmente se for a suína. Ela tá querendo tirar o sabor da carne. O consumo de água também adequado é bem importante. O consumo de frutas, hortaliças, verduras. Quanto mais variado for o consumo desses alimentos, principalmente fruta, verdura e hortaliça, quando a gente fala em consumo variado, a gente pode estar pensando, por exemplo, em variar as cores. Cada cor, ela tem mais uma determinada vitamina, mais um determinado mineral. Então, quanto mais colorida for a alimentação, quanto mais a gente variar as cores, mais vitaminas e minerais diferentes a gente vai estar consumindo. Então, isso é muito importante também. Então, uma alimentação adequada, a prática de atividade física,
E evitar o fumo, o consumo exagerado de bebidas alcoólicas, a gente vai estar conseguindo prevenir bastante o acometimento, por exemplo, do câncer e de outras doenças crônicas, né? Você citou aí bebida alcoólica e o fumo. Ontem eu estava vendo uma reportagem, eu não me recordo se foi na Record, se foi no Fantástico da Record ou se foi no Fantástico da Globo, né? Porque um copia o outro e pelos apresentadores você tem hora que você não sabe onde é que você tá. Você tá na Globo, você tá na... Fantástico ou Domingo Espetacular, não confunda. É a mesma coisa, é uma cópia, né? Eu vi, teve uma reportagem sobre os cinquentões, né? Principalmente os homens, depois falou um pouco das mulheres também, que chegou aos 50 anos em plena forma. Começou falando da Solange Frazão, passou também aí por um outro cara lá que é bonitão também, ele é modelo até hoje, né? E todos eles, tanto os homens quanto as mulheres, as três coisas importantes. Eles não são sedentários, nunca foram sedentários, Solange Frazão então nem se diga, né? E nunca exageraram na bebida e no fumo. Alguns deles nem bebem, nunca fumaram, né? Então esses três fatores é fundamental. São cinquentões que você fala que tem um lá tem 55, não me lembro o nome dele. Se você falar que tem 35, passa tranquilamente. Tamanho a performance da pessoa, né? Então esses três fatores é super importante. Agora, culturalmente para nós aqui no Brasil, né, fica uma coisa meio contraditória, você não acha? Porque pensa bem, em se plantando tudo dá. Pelo menos foi o que escreveram do Brasil no início do descobrimento. Temos de tudo aqui, natural. E a gente se afunda em tudo que é processado. É influência da televisão, influência de marketing, influência americana. Como é que você vê isso? Porque temos frutas, temos verduras, temos tudo. Aqui nós temos de tudo aqui que se diz respeito à alimentação. E a gente insiste no processado. Se a gente for pensar, o perfil hoje de família mudou muito. Hoje o pai e a mãe, né, o homem e a mulher trabalham, né? Se a gente for pensar décadas atrás, a mulher ficava em casa, cuidando da casa. Tinha mais tempo. Época boa, né? Tinha mais tempo para cozinhar. Tinha horta em casa, né? Criava galinha. Criava galinha. A maioria dos produtos comprados em mercados eram naturais mesmo. Verdade. Tinha verdura ali, tinha o legume, não tinha essa quantidade de alimento processado que tem hoje. Então, essa mudança foi muito grande, né? Hoje, com o homem trabalhando, a mulher trabalhando, a mulher mal tem tempo de estar fazendo a comida, cozinhando em casa. Então, fica mais fácil comprar um alimento que já está praticamente pronto para o consumo, né? Sem dúvida. Então, eu acho que esse é o principal fator. A mudança de cultura. Essa mudança, isso. De cultura, é verdade. Porque na minha época de criança, há 1.500 anos atrás, era natural, em todas as casas, por exemplo, ter um galinheiro. Era natural. Todas as casas com quintais enormes, né? E galinheiro. Galinheiro e horta, né? Galinheiro e horta, era natural. Então chegava aí 4, 5 horas da manhã, você tinha que acordar, porque a quantidade de galo cantando essa hora era fora do comum. Hoje em dia é o contrário, é completamente ao contrário, né? As casas minúsculas, quintais minúsculos, galinheiro e horta, então nem se fala. Tem gente que nem sabe o que é isso. Tem muita criança que nem conhece. Nem conhece, né? Bom, se bem que depois que os americanos, 30%, 40% dos americanos acham que o achocolatado vem de vaca marrom, eu já, né, eu já me considero tranquilo, né? Então essa mudança de comportamento da população e das necessidades das famílias também influenciou nisso. Bastante, bastante. A gente vê essa mudança acontecendo de uma forma até rápida, né? Se a gente for pensar que na década de 80 mesmo, não verdade. Era assim. É bem recente essas mudanças. Então, assim, né? Com o aumento da urbanização também, o aumento da expectativa de vida, né? Hoje se vive muito mais. A redução da taxa de mortalidade infantil, né? Então, assim, se a gente mesmo for pensar, gordinho, continua vivo ainda. Isso. São vários fatores. A população aumentou muito também, né? Então, a gente hoje também enxerga esses números, né? Então, acho que todos esses fatores associados, aumento da expectativa de vida, a mudança no perfil mesmo da população, né? A facilidade do acesso a esses alimentos mais processados, fecham, assim, para mim, esse resultado que a gente tem hoje, né? Esse número tão elevado de sobrepeso e para fazer uma reeducação alimentar, não é fácil não, né? Porque eu vejo que vira praticamente um vício, né, Paulinho?
Vira um Tudo vício. vira hábito. Vira um vício. Como porque... é a alimentação, acho que o hábito fica mais dentro do teor, que é o lado, diria, menos negativo do que o vício. Porque um hábito também, de repente, que começa a ser ruim, vira vício, né? Você acaba se viciando, que é o caso dos famosos fast food, quando surgiram, né? A propaganda foi tanto que acabou virando vício. Hoje tem gente que não consegue mais viver sem comer um lanche, desses lanche rápido, né? E acaba o hábito que se torna mal vira vício. É verdade. Ou não? Até pouco tempo atrás, a minha irmã, que agora sofreu uns traumas aí, emagreceu bastante, a desculpa dela era o inferno. Incrível. Mas ela dizia assim, ela dizia assim, pô, como é que eu vou viver sem torresmo? Como é que uma pessoa pode sobreviver sem comer torresmo, né? Aí as desculpas que ela dava era o seguinte: eu não sei se no inferno tem torresmo, não vai ter torresmo, e carcava a bucha no torresmo. Eu não sei se no inferno tem bistequinha de porco, mandava vendo. Então a desculpa dela é o inferno. Então é interessante isso, a pessoa cria certas coisas para poder consumir aquele alimento. Claro que não faz mal. O segredo, tudo está na quantidade. Isso, quantidade. A gente tem que pensar assim, os alimentos gordurosos, açucarados, a gente tem que consumir o mínimo possível. E aumentar o consumo, principalmente de verduras, frutas e legumes, que a gente mal consome, né? Então, assim, a gente não precisa se proibir de comer. A gente tem que saber comer. Esse é o X da questão, né? Exatamente. A importância está na quantidade do que se come. Esse que é o X da questão. A mesma coisa a gente poderia, assim, fazer uma comparação meio ridícula em relação ao fumo e ao álcool. Tipo assim, olha, a pinga ela faz mal se você tomar um garrafão sozinho. Agora, se você tomar apenas um copinho daquele de pinga mesmo por dia, não vai fazer mal. Se você fumar um cigarro por dia, também não vai fazer mal? Seria mais ou menos por aí ou não? Eu não concordo muito em fumar um cigarrinho só, não vai fazer mal. Porque o problema não é conseguir, o problema é conseguir fumar um só. Exato, exatamente, né? A gente tem que ter uma disciplina também, que é o mais difícil, né? Falando até na parte da alimentação. A quantidade, o número de refeições que a gente faz no dia também é importante. A gente tem que evitar, por exemplo, um período longo sem se alimentar. A gente tem que tentar procurar se alimentar no intervalo de 3 em 3 horas aproximadamente. O famoso comer picadinho. Isso. Então, se você comer um pouquinho várias vezes ao dia, você vai estar satisfeito, né? E a hora que você for comer, pouca coisa vai te deixar bem, né? Você vai ficar satisfeito. Agora, quando você fica um longo espaço de tempo sem alimento, a hora que você vai comer, você está com muita fome, você vai comer muito, né? E isso também não faz bem. Primeiro que você vai comer uma quantidade exagerada de alimentos de uma vez, né? Você vai sobrecarregar teu organismo para digestão, absorção e tudo mais. E depois você ficar um longo tempo sem o alimento de novo, teu corpo vai meio que assim, não entender o que está acontecendo. Uma hora tem muito, outra hora não tem nada. Então, o que ele vai fazer? Ele trabalha como uma máquina, ele vai querer se manter. Então, como ele está vendo que está faltando alimento num longo período de tempo, a hora que você coloca o alimento para dentro do seu organismo, nutriente, energia, o que ele vai fazer? Ele vai tentar economizar, armazenar o máximo que ele pode, porque ele sabe que vai ter uma hora que você vai ficar sem o alimento. Então, ele vai ter que ter estoque para gerar energia. Seria mais ou menos o que acontece, por exemplo, com os animais que hibernam? Porque os animais que hibernam fazem exatamente isso. Exato, eles acumulam bastante gordura, né, para usar durante o período de hibernação. Os ursos fazem isso. O corpo do urso foi feito para isso. Foi feito para isso. E então, assim, o nosso corpo também, ele, vamos dizer que ele pensa dessa maneira. Ele vai estocar para ter ali energia, ter gordura, né? Ele vai utilizar a gordura ali como principal fonte de energia nesse momento que você não tem o alimento para utilizar. Então, quanto mais tempo a gente fica sem alimento, né? Se algumas pessoas pensam, vou emagrecer, vou ficar sem comer para emagrecer, o corpo não vai trabalhar para queimar caloria. Pelo contrário, ele vai trabalhar para armazenar, para ele ter um estoque para quando ele precisar. É o contrário. Isso. Muito bem, meio-dia mais 28 minutos, precisamos ir para um intervalo, é rapidinho, a gente volta na sequência, mesmo porque a notícia falou que não podemos ficar muito tempo sem comer,
Então eu vou pro intervalo, eu vou comer a maçã que o Vanley Marques deixou para mim, meu compadre, porque já tá dando aquele período de distância de uma refeição em outra e a gente volta na sequência. Lembra-se da Branca de Neve, hein? Foi uma maçã que fez ela dormir 100 anos, hein? Daqui a pouco, mais músicas pra você. 9 de cada 10 pessoas escutam rádio a cada semana. Provavelmente 9 entre 10 consumidores do seu negócio também ouvem. Rádio é popular e o seu negócio também pode ser. É só anunciar. Quem quer novos consumidores precisa falar para todos. O rádio possibilita isso. Atinge o público de maneira geral e sem distinções. Quanto mais sua marca for ouvida, mais ela será memorizada. Seja sonoro. Anuncie no rádio. Uma campanha. Comunidade FM. MRC Sistemas tem a solução ideal para a gestão da sua empresa. Através dos sistemas da MRC, é possível melhorar o desempenho da sua empresa, visualizando as informações de maneira objetiva. Transforme seus dados em informações relevantes para potencializar seus resultados. Agende uma visita sem compromisso. MRC Sistemas, organização e controle para a sua empresa. Telefone 3585-2425 ou acesse mrcsistemas.com.br. Experticons Consultoria Empresarial busca, por meio de técnicas organizacionais avançadas, desenvolver com competência e eficácia as necessidades voltadas para o crescimento e melhora, tanto na gestão de empresas quanto de pessoas. Pautada pelos princípios da honestidade, profissionalismo, ética, espírito de equipe e comprometimento, a Experticons carrega a missão de aplicar melhorias estratégicas relacionadas às práticas de gerenciamento de pessoas, fornecendo soluções sob medida que agregam valor às marcas atendidas. Experticons, consultoria empresarial, Avenida Engenheiro Nicolau de Vergueiro Forjás, 475, fone 3581-6010. Experticons. Centro especializado em optometria. Precisando usar óculos? Consulte um optometrista. Profissional especializado que vai avaliar a sua visão. Em Porto Ferreira, temos o Centro especializado em optometria. Fale com o profissional Paulo Fávaro, optometrista. Consultas na rua Piron de Gínio 240, sala 4, Centro. Agende uma consulta pelo telefone 3589-2158. Centro especializado em optometria. Está cansado de pagar altíssimas contas de energia e altas tarifas de energia elétrica? A Sergon Energia tem a solução para você. Instale agora um sistema de geração solar fotovoltaica e comece a economizar. A Sergon Energia trabalha com equipamentos de primeira linha. Equipe de profissionais altamente treinados para projetos e instalações. Com a instalação do sistema fotovoltaico, você se beneficiará na valorização do seu imóvel, baixíssimo custo de manutenção, conta de luz reduzida de imediato, mais de 25 anos de durabilidade, instalação rápida sem sujeiras, sem surpresas no orçamento com aumento das tarifas, energia limpa e renovável. Faça um orçamento agora na Sergon Energia, localizada na Rua José Teixeira Vilela Pai, 1168, Vila Nova, em Porto Ferreira. Telefone 3585-2997. Aquecimento global. O sol é a solução. Sergon Energia, construindo um mundo melhor. Todo mundo tá ligado. Todo mundo tá curtindo. Comunidade. Estação legal. Todo mundo tá ligado. E agora, o tempo e a temperatura. Nesta segunda-feira, o céu vai ficar nublado a parcialmente nublado com chuva isolada no Espírito Santo.
Já em Minas Gerais, ficará parcialmente nublado a claro com nevoeiro. Em São Paulo, o céu vai ficar parcialmente nublado a claro. E no Rio de Janeiro, claro a parcialmente nublado. A temperatura na região sudeste do país vai variar de 4 a 35 graus. A umidade relativa do ar pode variar de 15 a 90%. Cíntia Moreira, o tempo e a temperatura. Haia, Holanda, 28 de agosto de 1913. São abertos oficialmente pela primeira vez os portões do Palácio da Paz, símbolo de uma filosofia de oposição à guerra. A inauguração do palácio, uma grande estrutura em estilo neo-renascentista, celebrou um período em que florescia no mundo o desejo de promover a paz. A construção se tornou realidade graças à cooperação coletiva de vários países. O monumento ficou conhecido como a sede do direito internacional, onde funciona o Tribunal Internacional de Justiça, principal órgão judicial das Nações Unidas, o Tribunal Permanente de Arbitragem e a Biblioteca do Palácio da Paz, reconhecida pela vasta bibliografia sobre o assunto. A imagem do local está intimamente ligada à mediação de conflitos internacionais, mas há ali outras atividades igualmente importantes. A Academia de Direito, por exemplo, reúne anualmente professores e alunos de direito internacional para debater as principais leis. Vale destacar que a Corte Internacional de Justiça julga apenas nações. O palácio nasceu com a missão de reunir países e de promover a paz. Assim, tudo nele remete à vontade de um futuro sem guerras e conflitos. Para ficar apenas em 3 exemplos, no jardim de entrada há uma árvore onde estão pendurados bilhetes do mundo inteiro, desejando harmonia entre os povos. Pelos cômodos, como símbolo de amizade e união, estão expostas obras de arte presenteadas por várias nações. E por último, mas não menos importante, ao lado do imponente portão principal está acesa a chama da paz mundial, um dos maiores símbolos do desejo de pacificação no mundo, composta por fogo vindo de 5 continentes. Assim a paz está representada. Um símbolo, um desejo, uma vontade, uma chama. É dever de todos mantê-la acesa. História Hoje, pesquisa e texto Patrícia Leite, a apresentação Carmen Lúcia, sonoplastia Messias Melo. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Bem, de volta com o programa Abordagem Regional. Hoje, segunda-feira, estamos conversando com a Vanessa Maicelo. Ela é nutricionista ligada à Secretaria Municipal de Educação, inclusive uma das responsáveis pelo acompanhamento e balanceamento da nutrição para as crianças da rede municipal de ensino, né? Tem todo um acompanhamento. E nós estamos falando aqui, Vanessa, desde o início, sobre algumas doenças que podem ser adquiridas, se é o termo correto, justamente por causa da obesidade. Você sabe que aqui o nosso ouvinte sempre tem prioridade. Chegou uma pergunta, né? Deixa eu mandar um abraço inclusive para a Billy, para a Jussara, as meninas ali do Polo da Moda, estão sempre ligadinhos, acompanhando toda a nossa programação. E a pergunta, Vanessa, que chegou é sobre problemas emocionais. Se um problema emocional pode gerar obesidade, a pessoa pode ficar mais gorda porque ela está com um problema emocional. O fator emocional, ele pode estar alterando, por exemplo, o próprio metabolismo da pessoa, né? Hormônios, né? Mas o fator emocional em si, ele não vai fazer ganhar peso, né? Mas a gente precisa estudar o que pode estar associado a esse fator emocional. De repente a pessoa está emocionalmente abalada e
come demais. Isso, aí pode aumentar o consumo como uma maneira de satisfação mesmo, né? Que o alimentar-se é uma satisfação, né? E também é uma satisfação boa, muito boa, né? Então pode estar aumentando, né? Consumindo mais alimento do que deveria naquele momento ali que ela está abalada emocionalmente. E também até deixando de consumir. Muitas pessoas acabam não conseguindo. O fator é contrário, pode até emagrecer. Tem os dois lados, né? Entendi. Então, assim, são os fatores associados ao emocional, né? Não que uma doença, um fator emocional em si, leve ao ganho ou perda de peso. Bom, de uns anos para cá, né? Até na outra visita sua, nós já estávamos comentando sobre de quando começou essa profissional da área nutricional nas escolas, né? Que não faz tanto tempo assim. E não tinha, na época tinha merenda, tinha cantina, tinha tudo. Hoje, né, em virtude até dessa preocupação do alto índice de crianças, jovens, adolescentes já sobrepeso, obviamente que houve essa preocupação de ter esse profissional para fazer um balanceamento na merenda. Mesmo assim, Vanessa, o crescimento ainda de pessoas com um peso acima do que seria ideal para a idade até, né? Porque a gente sabe, depois de um certo tempo, algumas pessoas até ganham um pouco mais de peso, até por questões hormonais mesmo, né? A gente conhece algumas pessoas que sempre foram magras e hoje, ultrapassando a casa dos 50 anos, já começou a engordar e durante toda a sua vida foi uma pessoa magra. E os próprios médicos que fazem uma acompanhamento falam, não, é um problema hormonal. Já as crianças não, né? As crianças fora na idade estão muito sobrepeso. O que fator ainda leva a isso nas escolas? Porque as crianças hoje têm uma merenda balanceada. Ainda é permitido aquele bolachinha, aquele chocolatinho, aquele dinheirinho para comprar na merenda e às vezes nem come, né, a merenda escolar. Eu prefiro levar meu lanche de casa. Não tem como você proibir, né? Não tem como. Algumas escolas, principalmente na educação infantil, EMEI, acabam limitando o tipo de alimento que a criança pode levar. Também por conta de um amiguinho do lado ter vontade de comer e não tem em casa. Então, assim, eles limitam, né? Por exemplo, pode estar levando um pãozinho, uma bolachinha mais simples, né? Algumas escolas orientam os pais, né, a estar restringindo um pouco o tipo de alimentação, né? O tipo de lanchinho para a criança levar na escola. O cardápio oferecido nas escolas, ele é balanceado, né, de acordo com o tempo de permanência da criança na escola. Então, a criança que fica meio período, o cardápio ele é adaptado para suprir as necessidades nutricionais da criança naquele período, né? Criança que fica período integral, entra de manhã, sai no final da tarde também. A quantidade de refeições é maior, né? E, assim, adequado em macronutrientes, que a gente fala, né? Carboidrato, proteína e lipídio. E micronutrientes também, vitaminas e minerais. Então, assim, é para suprir as necessidades daquele período que a criança está dentro da escola. Então, se a gente for pensar, não teria necessidade da criança levar esse lanchinho de casa. Mas também tem aquelas crianças que nem sempre consomem alimentação na escola, né? Mas, assim, eu que estou sempre nas escolas, acompanhando a refeição, o que eu vejo muito? A criança consome a merenda na escola, né? Ela leva de casa, por exemplo, um pacotinho de salgadinho. Então, ela vai consumir o prato da merenda, vai consumir o salgadinho. E muitas vezes tem um dinheirinho no bolso que vai comprar um chocolatinho, né? Salgadinho que você menciona, às vezes é aquele tipo isopor com sabor de nada. Isoporzitos. Isso, isoporzitos. Você gosta de isoporzitos, ou não, Reinaldo? Não gosto, não. O mais gostoso, rapaz. Eu prefiro mais esse que a gente revestiu a parede aqui, ó. Então, assim, dentro do ambiente escolar mesmo, a gente já vê um consumo exagerado, vamos dizer, de alimentos, né? Muitos aí que levam um lanchinho de casa, que também não seria o ideal, né, para estar consumindo no horário. Bom, lógico que a nossa preocupação é o hábito, né, alimentar de uma forma saudável. As escolas já estão preocupadas, inclusive em algumas escolas, vamos dizer assim, privadas, né, que não são públicas, existe até um controle mais rigoroso na merenda. Eu conheço uma escola em Pirassununga, devido ao trabalho que eu fiz lá, que era proibido refrigerante, só podia ter lanche natural, mas isso já era norma da própria escola. E as crianças, né, os jovens, começaram a se habituar com essa nova maneira de se alimentar. Minha esposa, você sabe, eu já comentei da outra vez, ela é monitora de creche.
E na creche tem também, porque eles seguem a mesma orientação nutricional que é encaminhado por você, inclusive. Mas tem, né, algumas crianças que não comem nada do que tem ali. Por quê? Porque os pais acostumaram elas justamente com isso. É o danoninho, é a bolachinha. E chega lá, a criança não quer comer, né? E vai em casa, a mãe dá... Como vai fazer para mudar esses pais, convencer esses pais que isso pode gerar um problema muito maior no futuro nos seus filhos? É difícil responder essa pergunta. A gente, assim, tenta trabalhar, ter projetos de educação nutricional, né? A gente está começando a desenvolver, a gente fez uma pesquisa sobre alimentação escolar, a gente está pegando os resultados agora. Então, em cima desses resultados, a gente vai estar planejando também, trabalhar mais os pais, né? Nesse fator tão importante que é a alimentação das crianças. A gente está vendo muita criança obesa, né, como já foi falado, nas escolas, com sobrepeso e obesidade. E isso, ao longo do tempo, a criança com sobrepeso, ela tem uma probabilidade maior de ser um adulto portador de uma doença crônica, né? Então, assim, essa fase é muito importante para ser cuidada. E como a gente está falando de hábito, tudo vira hábito, né? Então, se já começar a ter hábitos saudáveis desde criança, provavelmente vai passar a adolescência ou adulto, vai continuar com esses hábitos mais saudáveis, né? Se agora, desde criança, a gente já começar a oferecer alimentos muito açucarados, refrigerantes, esses salgadinhos que só tem sal e gordura, não tem nenhum... A gente fala até de caloria, chama alimento de caloria vazia, que só tem caloria e não traz nada além dessa caloria, não traz nutriente nenhum. E a densidade calórica dele, a densidade energética é muito grande. Uma pequena quantidade de alimento já traz uma quantidade muito grande de calorias, né? Então, a infância é a principal fase aí para a gente tentar mudar isso. Vanessa, nós estamos conversando antes de iniciar o programa aqui em off, eu até fiz uma colocação perguntando se era mito ou se era fato no caso do chiclete, né? Que a gente... Hoje nem tanto, né, Reinaldo? Mas na nossa adolescência era comum todos os jovens mascando chiclete. Verdade. Por causa de figurinha, enfim, tinha alguma razão e muito chiclete. E agora eu vou associar esse chiclete ao próprio salgadinho que você mencionou sobre os isoporzitos, né? Que ele já dissolve na boca. Praticamente eu acho que não requer aí tanto ácido do estômago para fazer a digestão desse alimento, porque como você estava me explicando, a própria saliva já é um início, né, do processo digestivo. O que isso pode lesar? No caso, o estômago. O próprio chiclete que você fica mascando e não ingere nada, mas o seu cérebro mandou um comando. Se está mastigando, ele está comendo. Se ele está comendo, ele vai ingerir. Se ele vai ingerir, eu preciso o suco gástrico ali do estômago produzir a enzima para fazer a digestão. Isso pode levar a um fator mais agravante ou não? Com a mastigação, né, deixa eu pensar no chiclete, a gente está mascando, então o corpo já entende que você começou a mastigar, que você colocou um alimento na boca, né, que você está se alimentando. Só que o chiclete só vai produzir saliva, né? Na saliva, né, como a gente já falou, já tem ali uma quantidade de enzimas, a digestão já vai começar na boca. Só que não vai chegar alimento no estômago. E o estômago, né, o organismo entende que você está se alimentando. Então começa a produção de ácido, né, de suco gástrico para a digestão de alimentos. Como não tem o alimento ali, esse excesso de ácido produzido pelo estômago, ele pode sim estar prejudicando as paredes do próprio estômago, né? Pode estar levando a uma gastrite, né? Num caso mais avançado aí até úlceras. No caso, esse salgadinho também pode chegar, porque você põe na boca, por exemplo, ele praticamente dissolve, né? Não vai exigir. A quantidade que a criança vai consumir é até que grande, né? E vai ter o alimento ali para digerir. Entendi. Né? Mesmo ele já praticamente dissolvido pela a própria saliva, vai ter um processo ainda de digestão, vai. Tá vendo, Reinaldo? Em determinados momentos eu percebo que o nosso hábito alimentar, conheço pessoas, né, que só mudou diante do perigo da morte. Ou você faz uma reeducação alimentar, ou você faz um regime, ou você vai morrer. Aí a pessoa realmente fez porque a morte estava ali chegando às portas. Você acha que esse medo da morte é um fator determinante para a pessoa mudar ou fica mais difícil?
Porque se você não colocar morte em determinados casos no meio, a pessoa dificilmente vai mudar o seu hábito alimentar. Porque passou a ser um hábito, é um hábito de longa data, desde criança, ela viu os pais fazer isso, ela também faz, enfim. Já está ali enraizado no seu DNA praticamente a questão alimentar, né? Você já conhece pessoas que passaram por isso? Ou seja, ou você faz uma reeducação alimentar, ou você vai partir dessa para melhor? Não, conhecer pessoalmente não. A gente escuta relatos, né? Esse medo da morte realmente tem uma carga grande aí nas escolhas da pessoa. Então, realmente, ele é um fator importante para a mudança de hábitos. Só que a gente tem que já pensar antes disso, né? A má alimentação, o sedentarismo, como a gente falou, pode estar desencadeando essas doenças crônicas. Pensando em doenças crônicas, hoje assim, o que mais tem hoje procura no setor de saúde pública são as doenças crônicas, né? Vamos pensar principalmente em doenças cardiovasculares, como a hipertensão. Eu sou hipertenso. O diabetes também, que está bem importante aí. Então, assim, se a gente conseguir mudar esses fatores de risco, né, principalmente a alimentação e a prática de atividade física, a gente vai conseguir reduzir muito o número desses casos, né? Então, a gente tem que pensar, o ideal é que a gente pense a longo prazo, né? Por isso que a gente fala tanto em reeducação alimentar. A gente não tem que pensar, eu vou quero ir na nutricionista, vai fazer um cardápio para mim para eu perder peso. A gente tem que pensar na saúde como um todo, né, ao longo da nossa vida. Então, se a gente ter essa consciência hoje, a gente consegue evitar, né, futuros problemas de saúde. O trabalho em conjunto de uma nutricionista e de uma psicóloga ou psiquiatra seria o ideal? É muito importante o trabalho multidisciplinar, vamos dizer assim, né? Não só nutricionista como psicólogo, como médico também, né? Quanto maior a equipe, vamos dizer assim, de profissionais envolvidos, melhor o resultado. Eu acho que os profissionais dessas áreas, né, Paulinho, tem que ser incisivos em relação, não querendo pôr medo na pessoa, não é isso, mas eles têm que ser incisivos na hora da morte. Olha, se você continuar com essa alimentação, com essas práticas que você está agora, não tem outro jeito, você vai morrer. Olha, sua família vai ficar aqui, os seus filhos, os seus netos, enfim. Porque foi mais ou menos o que aconteceu comigo, porque eu sou hipertenso e eu agora me controlo um pouco mais. Esse seria mais ou menos o caminho, porque é mais ou menos esse o caminho também que acontece com os viciados, álcool, fumo, droga, enfim, vício em geral. Só entendem quando a morte bate ali. É por isso que eu falei do psicólogo. O psicólogo nessa parte, logicamente, vai ter todo um processo de entre aspas, bate-papo, né, coisa e tal, para poder fazer a cabeça dessas pessoas, porque eu acho que na questão alimentar fica complicado, né? Hoje falta um pouco não diria conhecimento, mas assim, as pessoas não têm muita ideia do que a má alimentação pode levar ao longo da vida. A gente não tem que pensar só em fator genético, por exemplo, hereditário. Meu pai teve diabetes, eu também vou ter diabetes. Não. Os principais fatores relacionados a essas doenças hoje, né, são os fatores ambientais que a gente fala. A alimentação, o sedentarismo, o fumo, o álcool, como a gente falou. Então, se a gente tiver essa consciência hoje, né, que isso pode realmente me fazer mal, pode me levar até para a morte se eu não me cuidar, esse é o principal para a gente conseguir. E é interessante que antigamente a gente via um consumo maior da gordura suína, que a maioria cozinhava com toucinho, né? O óleo de soja era só para rico. E, ao mesmo tempo, não tinha tantas pessoas obesas. Mas por quê? Porque a grande maioria dos trabalhadores eram trabalhadores rurais, braçais, ou seja, o sedentarismo não existia. Não tinha como você ser sedentário. Você consumia uma coisa ruim, que é a gordura suína, mas ao mesmo tempo ali, durante o seu período de trabalho, você estava gastando muita energia, né? Interessante, aí mudou. Inverteu tudo para a parte ruim. Mas se a gente for pensar nos óleos também, hoje esses óleos vegetais, óleo de soja, óleo de canola, né, são óleos processados também, né? Então a gente tem que ter todo mundo no fórum, pô, todo mundo consumo mínimo aí
Doutor Duziane vai falar para nós sobre esse processo. Na quarta-feira a gente vai falar, já que tem processo. Mas a gente vou até fazer uma ligação agora, Vanessa, com o que nós conversamos. O Reinaldo até fez uma ligação. No passado, de todas as casas tem um galinheiro, tem uma horta. E às vezes a gente nos compara com os nossos pais. Mas meu pai sempre comeu carne suína. Antigamente é isso mesmo. Exatamente. Você fazia e colocava naqueles container, aqueles latão com óleo para conservar, porque não tinha geladeira, inclusive. Exatamente. A carne era conservada ali. E hoje não pode nada, não pode nada. Só que hoje também, como você mesmo disse, por exemplo, quanto tempo, Reinaldo, um frango ir para a panela desde o seu nascimento? 6, 7, 8 meses. É verdade. Hoje, em 20, 30 dias, já está pronto. Quer dizer, então, provavelmente, essa carne não é a mesma carne que nossos pais comiam. O próprio, a gordura suína não é a mesma que você consome hoje. Então, tudo isso são fatores que, aquela gordurinha que você falou para tirar, aquela gordurinha lá atrás não fazia tanto mal quanto a de hoje, porque hoje essa gordurinha tem uma série de aditivos, vamos dizer assim, para fazer com que ela cresça mais rápido e produza mais. No caso dos porcos aí, mais precisamente, ele era alimentado com resto de comida. E com milho, que é um alimento nobre. Que na época também não era um milho transgênico. Exatamente, né? Então tem tudo uma questão de... a mudança no perfil nutricional da população foi muito grande. Foi de 100%, né? Se for raciocinar e botar na ponta do lápis, foi de 100%, né? Nada do que nós comemos hoje em dia, com raríssimas exceções, você pode colocar ali que é limpinho, certinho, não tem nada, é complicado, principalmente frutas, né? Frutas, verduras, tudo tem agrotóxico, que também é bem preocupante. Tem a parte também da parte dos adubos também. O caso da alface, se compara ao frango. A alface você plantava, você colhia com 45, 50, 60 dias. Agora em 25, 30 dias você está colhendo alface. Isso é só a pontinha do iceberg. Isso acontece também com a rúcula, com o repolho, com o pimentão, enfim. É uma série de coisas porque tem que ter giro rápido, porque tem que vender rápido, porque tem que fazer dinheiro. O capitalismo também deu uma influenciada legal aí, né? Muito, influenciou muito. Vanessa, vamos trazer agora a sardinha para o nosso prato, como diz assim? A gente está desenvolvendo... Sardinha processada, hein? Tem na lata, hein? Ou vamos trazer a brasa para o nosso assado, enfim. Trazer a conversa para o nosso campo, que nós estamos aí com um projeto, né, que está sendo ainda desenvolvido, que são projetos de reeducação alimentar, inclusive envolvendo a rede municipal de educação, porque nós estamos falando, você mesmo falou dos produtos processados, os fast foods, os brinquedinhs. Você acredita que se criarmos uns projetos também com personagens, porque para falar a linguagem da criança, né, porque olha, se você comprar o produto tal, o lanche tal, vem aquele bonequinho que você monta, a caixinha, enfim, né? Hoje ainda existe. Se você criar projetos para falar na mesma linguagem, você acredita que essas crianças que estão hoje na rede municipal de ensino, daqui a alguns anos vão ter essa consciência e é possível mudar esse hábito alimentar? Sim, é possível. Quanto mais a gente trabalhar pensando no perfil da criança, no que vai chamar a atenção dela, né, colocando um personagem para estar conversando, melhor vai ser o resultado que a gente vai ter. Eu, como profissional, se eu chegar, por exemplo, para dar uma palestra para as crianças, eu sozinha conversando com elas, eu não vou ter muita atenção. Esse tipo de assunto não interessa para elas. Agora, a partir do momento que você coloca um personagem, coloca ali uma brincadeira, alguma coisa junto, né? Aí essa criança ela vai estar estimulada a estar ouvindo aquilo. Né? Vai estar entrando no mundo dela. Exatamente. Trabalhar no mundo dela. É exatamente isso que fazem os marqueteiros em relação aos lanches que vêm aí com os propagandas dos brinquedinhos, coisa e tal. É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso também, né? Fazendo uma propaganda que faz o Kinder Ovo. Exato. Né? Eu não conheço, agora que começou a aparecer uns tabletinhos, mas antigamente o Kinder Ovo, você estava muito mais interessado no brinquedinho, a criança, do que no chocolate em si, que era uma casquinha de ovo, literalmente falando. Né? Mas com preço lá em cima, né? Então é o tipo da coisa que, se for ao contrário, também eu acho que vai surtir efeito. Tem bons resultados, sim, com certeza. Tanto é que em vários produtos, até produtos não só
de consumo, né, com os próprios brinquedos, que hoje levam o selo de responsabilidade social, já houve um crescimento na vendagem, quer dizer, o mesmo produto, o que tem o selo de responsabilidade fiscal e o que, social, e o que não tem, o que tem o selo tem atraído mais consumidor. Sim. Então, provavelmente seja até esse fator, você criar mecanismo para fazer com que as crianças lá na frente não sofram o que essa geração está sofrendo. Porque é muito ruim quando eu sei que eu tenho parentes que com 5, 6 anos já estão com alto índice de colesterol. Aí, obrigatoriamente, que aí cai naquilo que o Reinaldo falou, pela preocupação de uma doença mais grave ou até uma morte precoce, faz com que ele tenha que ter um hábito alimentar muito mais rigoroso, mais rígido. Hoje a gente não está proibido de nada, né? Desde que nós nos saibamos controlar. Agora, quando você está com uma doença que está em fator de risco, aí algumas coisas tem que ser radicalmente. Por exemplo, o cara de diabetes. Não, você não pode comer doce de jeito nenhum. É um exemplo, estou dando, tá? Não tem diabetes ainda, mas se você, quer dizer, você não vai se privar de algumas coisas que você gosta, no entanto, vai ter uma maneira mais dosada na sua alimentação. O fator de risco, né, quando ele... Vamos pensar nas crianças, né? Sim. Já chega um resultado, um colesterol alto, aí a família vai ficar um pouco mais preocupada, vai estar tentando mudar, né, a alimentação da criança. Então, realmente, a gente não precisa esperar acontecer para mudar, né? Se a gente levar na vida a não ter hábitos saudáveis, provavelmente algum probleminha a gente vai ter, né? E se for, por exemplo, um colesterol mais alto, né? Então, a gente tem que se preocupar mesmo antes, bem antes disso, sempre, né? Tentar ir mudando aos poucos a alimentação em geral, tentar o melhor possível, o mais variado possível, comer um pouquinho de tudo, né? Não se proibir de nada também. Porque na hora que aparecer alguma doença, aí a restrição é complicado, principalmente se for criança. É complicado você falar para uma criança, você não pode comer determinado tipo de alimento, né? Então, assim, é importantíssimo na fase aí de crescimento e desenvolvimento das crianças já tá habituando essa criança a ter hábitos saudáveis. Porque o não para nós, seres humanos, psicologicamente falando, não funciona ao contrário. Exatamente. Muita coisa passa desapercebido pela nossa vida, mas a partir do momento que chega alguém e fala você não pode, aí é que dá vontade. Por incrível que pareça, você coloca ele naquela porta, não bata a porta. Todo mundo que passar por ali vai bater a porta, porque tem a palavra não. Aliás, é incrível. E a comida e o alimento é a mesma coisa. Você não gosta, por exemplo, de doce de leite. Você não pode comer doce de leite. Vai te dar vontade de comer doce de leite. É incrível isso, né? Mas é verdade. Eu, na parte de orientação nutricional, eu procuro não utilizar a palavra não, né? Porque, como você falou, você coloca a palavra não ali, tipo assim, você está privando a pessoa daquilo, né? Você olha aquilo, mas como que eu não posso fazer isso? Exatamente. Né? Então, a gente tenta colocar de uma outra maneira, principalmente com crianças, é importante isso, né? Não utilizar a palavra não, tentar mostrar para ela de uma outra maneira. Não falar que ela é proibida de fazer aquilo, mas mostrar que ela fazendo de uma outra forma vai ser bem melhor para ela. Melhor. Muito bem, infelizmente o nosso horário já extrapolou 1h mais 1 minuto, está chegando o Tatiano Bandeira com o Tarde Hits. Lembrando que quinta-feira no Espaço Saber nós vamos continuar esse bate-papo, é um debate, aí sim nós teremos outros profissionais. Deixa eu só confirmar aqui, o Vanessa, que o Berk já confirmou, além de você, né, a nutricionista, teremos mais 2 e a Vanessa vai confirmar também com a Lisa, ver se ela que divide aí os trabalhos com você na rede municipal de ensino possa estar presente também aqui com a gente. Deixa eu lembrar aqui o nome que o Berk acaba de passar. Confirmados também as nutricionistas Lara e Bruna, Vanessa e talvez a Lisa, né, dentro da possibilidade dela, Reinaldo. Aí na quinta-feira nós vamos montar uma mesa. Opa! Né, pra ficar rodeada com as cadeiras e bater um papo. Puxa, né? vida. Você quer o quê? Tá? Não, uma salada natural? Aí esse horário, 13h02, você fala montar uma mesa, você vai pensar no quê? É uma mesa de discussão, Reinaldo. Depois a gente reúne todo mundo e vamos pra uma feijoada, tá bom? Tá certo, Vanessa, obrigado mais uma vez.
Boa tarde e até quinta-feira. Boa tarde. Reinaldo Rocha. Comunidade FM, de segunda a sexta, 6:30 da manhã, o Jornal da Manhã. Boa tarde para todos nós.